Fala, Devs. E aí, beleza? Esse cara que vocês estão vendo aí no fundo, deixa eu ampliar aqui um pouquinho e dar um play para ele não ficar com esse biquinho, né? Acho que não é muito legal não, mas enfim. Esse cara que vocês estão vendo aí é o Alberto, tá? E ele vem compartilhando bastante coisa interessante no YouTube. E eu acho que a gente pode, de repente, criar uma corrente aqui entre os desenvolvedores. Eu sou um dev, tá? E é uma corrente onde, de repente, alguém pode puxar um tema, assim como o Alberto começou a fazer, e você pode aí ligar o teu celular, ligar a sua câmera, ligar o seu, sei lá, o seu gravador e compartilhar algum conhecimento que possa ser relevante para outras pessoas. Aqui nesse vídeo em específico, ele fala sobre a necessidade de você entender os pontos positivos e negativos de cada decisão. Claro que no contexto de desenvolvimento de software. Acho interessante você assistir, tá? Recomendo, verdadeiramente. Concordo muito das coisas que ele fala aqui. E eu quero fazer esse convite para você, de você também tentar compartilhar uma experiência sua, seja positiva ou negativa, né? É legal também saber dos erros dos outros para a gente não cometer os mesmos erros, né? E compartilhando desse jeito, a gente pode de repente criar uma corrente, a gente pode aí de repente criar uma onda de pessoas aprendendo uma com as outras e errando cada vez menos, né? Isso, querendo ou não, na minha opinião, tem muito valor, tá? E justamente para estimular esse crescimento, esse é o segundo vídeo relacionado a esse do Alberto, em que eu vou compartilhar uma história sobre a necessidade de você entender o lado bom e o lado ruim das decisões que a gente toma, tá? Então deixa eu dar um pause aqui, tirar isso daqui, porque eu quero mostrar esse texto que vocês estão vendo, tá? Esse texto aqui é um texto relativamente antigo para os dias de hoje, né? Qualquer texto aí com mais de um ano, a gente já começa a olhar para ele com cara de coisa antiga, de coisa velha, talvez com um certo desdenho. Mas esse texto ele é muito importante, não só na área de desenvolvimento de software aplicado à linguagem Java, ao ecossistema do Java, tá? Mas para outras linguagens também, tá? Isso aqui é um texto, na verdade, conceitual, que ele aplica exemplos na linguagem Java, tá? Ele é um texto originalmente, se eu não me engano, escrito pela Sun, pelo menos foi quando eu conheci ele. Ele ficava no site da Sun Microsystems, como a Sun foi comprada aí pela Oracle, agora ela está no site da Oracle, tá? O texto é esse aqui, ó, Core J2EE Patterns DAO Object. Talvez você não conheça o DAO, né? O Data Access Object, mas se você é um programador Spring, você conhece um negócio chamado repository, tá? E você vai ver uma semelhança muito grande ali. Tem pessoas que dizem que é a mesma coisa, tem pessoas que dizem que tem algumas pequenas diferenças. Não quero entrar nesse mérito, tá? O fato é que isso aqui é acesso aos dados, tá? E o que eu quero mostrar para vocês está um pouco embaixo. Eu recomendo que você leia e abstraia um pouco a questão das tecnologias que você vai encontrar aqui, né? E tenta entender o conceito, principalmente dos diagramas, tá? Já que isso aqui é um diagrama de classe, imagina que isso aqui seja mais familiar para você e é por isso que eu vou me apegar aos desenhos, tá? Bom, eu vou pular essa primeira parte, vou direto para o que interessa, para a gente não consumir muito tempo aqui do vídeo e do seu tempo. E vou para esse desenho aqui primeiro. O que você tem aqui é uma fábrica. Essa fábrica aqui, ela constrói um DAO para você, tá? Então imagina aqui que você tem uma fábrica que constrói um objeto para acessar pessoas. E na direita, um DAO para acessar cidade. Tá? Então você fabrica, né, a classe. E perceba que isso eu estou dizendo que nós não estamos usando injeção de dependência. Percebeu? Então nós estamos criando manualmente, tá? Nós estamos acoplando mais imperativamente as nossas classes aqui, tá? Bom, aqui embaixo ele evolui na explicação dele e fala assim, olha, beleza, então você tem então um DAO de pessoa e de cidade.
E esse DAO aqui, de repente, ele poderia acessar os dados de uma maneira. Mas você poderia ter a mesma coisa, só que agora, ao invés de usar um RDB, quer dizer, um banco de dados relacional, você poderia ter um DAO de cidade de estado que acessa esses dados, ao invés do RDB, ele vai usar um acesso a arquivo XML. Olha só que legal. E aqui você teria o mesmo exemplo, só que aqui agora você vai acessar os seus dados via ODBC. Provavelmente, acho que é esse o cenário aqui, eu não lembro exatamente, tá? Bom, o que eu estou querendo dizer aqui? Que você tem uma abstração nesse exemplo para você poder acessar a mesma informação de fontes de dados diferentes. Você já imaginou você ter um cadastro de pessoa numa hora para ser acessado no banco relacional, depois um cadastro de pessoa para acessar no banco não relacional, um banco em formato texto, sei lá, de repente você salva isso num arquivo tabular, um CSV, por que não a planilha Excel? Né? Se for uma coisa muito simples, por que não? Mas para isso você precisa criar uma abstração para isso. Tá? E nesse exemplo, se a gente descer aqui embaixo, a gente vai encontrar um exemplo até, de repente, para cloud. Né? Não sei quando que entrou esse Cloudscape aqui, mas enfim, imagino que ele esteja falando já sobre nuvens. Mas aqui embaixo, de repente, ó, você pode estar acessando ali no Oracle, no Sybase, um outro banco de dados. Tá? Bom, esse exemplo aqui, se você for tentar implementar ele, deixa eu colocar aqui num gráfico, vamos deixar assim, aqui. Se você for implementar esse exemplo, e embaixo você tem código para você usar de referência, talvez você sinta algo que eu senti na primeira vez, que cara, parece muito para pouca coisa. Né? Parece que eu estou escrevendo uma abstração extremamente interessante, do ponto de vista em que eu estou desacoplando, do ponto de vista que eu estou criando algo intelectualmente melhor, porque melhora o meu raciocínio sobre construção de classes, de APIs, porém, parece que eu não estou sendo produtivo. E nesse momento, eu vou pedir para você procurar na internet sobre pessoas dizendo se vale a pena ou não abstrair. Tá? Você vai encontrar duas coisas. Pessoas que vão dizer uma abstração ruim é pior do que nenhuma abstração, o que para mim é verdade, ok? Isso realmente acontece, né? E nós vamos encontrar pessoas dizendo, cara, abstraia, mas olhe para o seu contexto, vê se vale a pena. Um texto que toca nesse ponto de valer a pena ou não é de um cara conhecido como Michel Nascimento. Ele não tem blogado muito, tá? Ele também tem um Twitter chamado Mr. M e ele fala sobre abstrair DAO. Vamos ver se a gente acha aqui esse texto em específico. Aqui, ó. Vale a pena abstrair? É um texto de 2006. Recomendo a leitura, tá? Recomendo a leitura, o cara é bom, o texto é bom. Não é um texto grande, tá? É um texto de um blog. Sinto falta dos textos dele, né? Mr. M, se você estiver assistindo, volte a escrever para nós, né? A comunidade agradece. Mas o fato várias pessoas começam a discutir sobre valer a pena ou não abstrair. E a mensagem que eu quero dizer para você é que você tem que olhar para o seu contexto se vale ou não. Tá? Se fosse nesse exemplo aqui, eu poderia dizer para você o seguinte: se você hoje tem uma perspectiva de que você tem que acessar os dados e esses dados estão em formatos diferentes, em locais diferentes, vale a pena abstrair. Você já tem a necessidade. Se você tem uma previsão de que essa necessidade vai chegar, talvez você precise utilizar um termo que as pessoas estão esquecendo hoje em dia, que é um termo que eu conheci vindo do Extreme Programming, que é baby steps. Né? Faça um passo de cada vez. Né? Pequenininho e vai evoluindo. E o que eu quero dizer
se você não tem a necessidade agora, você deveria utilizar de um outro termo do XP, que pelo menos eu conheci nessa época, que é: deixe para tomar a decisão no último momento responsável. Olha só que profunda essa frase. Deixe para tomar essa decisão no último momento responsável. Então, se você não tem necessidade agora, mas tem uma previsão, cara, faz o mínimo necessário, atende seu requisito agora e deixa essa decisão para tomar depois, sabendo que quando ela chegar, vai haver refatoração. E claro, aí você vai precisar de outras técnicas do Streaming Programming para se apoiar, para você não quebrar o que se tornou legado. E aí eu vou precisar mencionar livros, por exemplo, como The Legacy Code, tá? Acho que é esse o nome. Deixa eu procurar no Google aqui. The Legacy Code. Working Effectively. Aqui. Trabalhando efetivamente com código legado. Tá? Tem esse livro em português, tá? Tem esse livro em português, talvez não na última versão. Trabalhando efetivamente com código legado. Aqui, ó. Esse livro existe em português, tá? Então, ele vai ilustrar para vocês coisas e técnicas interessantes para a gente usar na hora de escrever código, né, em cima de um legado, tá? Bom, técnicas existem aos montes, afinal legado tem bastante, né? Então, reflita se é realmente necessário você abstrair ou não, tá? Existe o lado positivo de você abstrair, é que você tem um código desacoplado e de repente evoluir envolve menos alterações, envolve menos refatoração, tá? Porém, você vai demorar mais para entregar a primeira versão, porque você vai gastar mais tempo abstraindo o seu código. Agora, não abstrair provavelmente significa que você vai entregar software mais rápido. Porém, na hora que chegar a necessidade daquela abstração, você vai ter que dar um passo atrás, refatorar e aí sim começar a desenvolver a funcionalidade. Isso significa que você está, em termos de tempo, talvez trocando 6 por meia dúzia. Tá? Só que a gente precisa olhar, de repente, um pouco para o lado do marketing, do lado do dinheiro. Tá? Se você demora muito para entregar a funcionalidade, você pode perder o time e pode perder uma venda. Tá? Então, é uma briga aí que você precisa estar medindo os prós e os contras mesmo. Não tem como, infelizmente, ter uma resposta precisa de como você deveria proceder nesse cenário. Tá? Bom, só para o caso, de repente, eu ter divagado demais nos meus argumentos, eu quero mostrar para você esse texto. Eu gostaria que você lesse, que você entendesse essa abstração, porque hoje em dia, principalmente quem está entrando na área agora, acaba nem sabendo que existe um DAO Factory, uma Factory, um Abstract Factory, um DAO, que mais que tem aqui? A implementação do DAO, a gente teria aqui as próprias entidades, tem um cara aqui, Data Source, né? Acho que termo Data Source é um termo que as pessoas simplesmente não estão falando mais, mas ele ainda existe. Você tem aqui o Transfer Object, né? Que talvez hoje você conheça como um DTO, né? Um Data Transfer Object, mas aqui é só Transfer Object. Tá? Então tem termos aqui que eram usados, que hoje a gente trocou, e algumas coisas aqui, os frameworks, por exemplo, Spring, ele já lida com tudo isso para você, e te entrega pronto, e você não precisa pensar nessas abstrações. Mas entender essas abstrações pode te ajudar a criar classes de negócio, porque talvez você precise delas para suas necessidades de negócio. Tá? Bom, acho que é isso. E pensa se vale a pena abstrair ou se não vale a pena abstrair. Porque quando você abstrai, você tem um código mais difícil de entender, tá? Mas desacoplado e fácil de estender, fácil de evoluir e plugar coisas nele. Tá?
E não abstrair, você tem uma coisa um pouco mais amarrada, só que mais simples e mais fácil de entender. Né? A gente tem um trade-off sempre aí. Beleza? É isso. E eu quero deixar o convite para você de novo. Cara, liga a câmera, compartilha a sua história, compartilha alguma coisa interessante. Eu tenho certeza que tem muita gente legal para trazer histórias de aprendizados de coisas boas e de coisas ruins para a gente evoluir como comunidade e evoluir como desenvolvedores, fazendo cada dia software melhor. Beleza? Te vejo na próxima!